Gestão de ativos físicos, ISO 55000. 3 métricas de gestão de ativos físicos. Cada organização tem alguma familiaridade com métricas de desempenho e relatórios, mas como pegar esta experiência e aplicá-la à gestão de ativos não é simples. Vamos explorar um pouco mais aqui neste capítulo. Acompanhe. 3 dimensões da medição do desempenho da gestão de ativos. Estabelecer um processo de medição de desempenho com 3 tipos de métricas de desempenho de gerenciamento de ativos desempenha um papel importante no monitoramento de riscos para o negócio. Olhar para as melhores práticas do setor e a orientação da ISO 55000 ajudará a reconhecer que existem 3 dimensões para medir de forma abrangente o quão bem a organização está gerenciando seus ativos. São elas: desempenho dos ativos, desempenho da gestão de ativos e o desempenho do sistema de gestão de ativos. Desempenho dos ativos. Na primeira categoria, a medição do desempenho dos ativos pretende responder à pergunta: os ativos estão cumprindo seus propósitos atualmente e em um futuro próximo? Lembre-se, a finalidade de um ativo deve estar diretamente vinculada às exigências das partes interessadas. Exemplos tradicionais de métricas de desempenho de ativos são rendimento, qualidade e disponibilidade, muitas vezes combinados na métrica geral de eficácia do equipamento, ou OII. Outras métricas de desempenho de ativos podem ser número e escala de violações ambientais, violações regulatórias e eventos de segurança causados por ativos. Embora todos esses sejam indicadores de atraso, tendenciá-los ao longo do tempo permitirá que se preveja o desempenho futuro e se intervenha antes que o desempenho deslize abaixo das expectativas. Falando agora do desempenho da gestão de ativos. O desempenho da gestão de ativos é um pouco mais difícil de definir. Trata-se de medir e monitorar o quão bem a organização tomou suas decisões e executou os projetos de ativos, sua operação, manutenção e reinserção. A métrica mais comum empregada para esse tipo de medição de desempenho é a condição patrimonial ou a saúde patrimonial. Uma condição de ativo ou métrica de saúde patrimonial é um algoritmo que combina múltiplas entradas de inspeções de ativos, manutenção e operações em um julgamento baseado em risco de como o estado atual do ativo se compara à sua nova condição. Pode-se aplicar esta métrica por ativo isoladamente, ou para ativos de alta criticidade, ou por meio de um sistema para ativos comuns. Outro aspecto importante do desempenho da gestão de ativos é a capacidade dos ativos ou o quão bem um ativo é projetado e configurado para atender às expectativas. A capacidade de ativos pode ser analisada como um go no go ou como uma percentagem de capacidade de atender aos requisitos, dependendo da redundância incorporada ao sistema. Por natureza, a maioria das métricas de desempenho da gestão de ativos serão indicadores livres de desempenho. Ativos saudáveis que foram bem projetados e operados conscientemente e mantidos devem atender às suas necessidades de desempenho. Por outro lado, ativos que estão sendo operados fora de suas especificações de design ou não foram mantidos adequadamente apresentam um risco ou realidade de não realizar e atender às expectativas das partes interessadas. Desempenho do sistema de gestão de ativos. O tipo final de gestão de desempenho é o desempenho do sistema de gestão de ativos, que se trata de medir e monitorar o quão bem os processos de gestão
estão sendo executados de acordo com o plano, e assim, o quão bem se está cumprindo com os objetivos da gestão de ativos. As métricas tradicionais de desempenho do processo, por exemplo, utilização, conformidade de processos, backlog, podem avaliar parte da execução do processo. Mas o desempenho em relação a cada objetivo de gerenciamento de ativos também precisa ser medido. Objetivos devidamente definidos que atendem às diretrizes SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com limite de tempo. Facilitam muito o desenvolvimento métrico, pois os objetivos são definidos como mensuráveis e têm um período ou prazo estabelecido. Depois de definido as métricas para as 3 categorias mencionadas, deve-se documentar algumas características chaves para cada métrica. São elas: fórmula, as entradas de dados e os cálculos a serem realizados. Proprietário, quem coleta os dados e calcula a métrica. Frequência, com que frequência monitorar e relatar. Formato, como relatar e visualizar. Público, quem precisa ver. Estabelecer seu processo de medição de desempenho com todos os 3 tipos de métricas de desempenho de gerenciamento de ativos dará uma visão abrangente do desempenho à liderança superior e desempenhará um papel importante no monitoramento de riscos para o negócio. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa na implementação de uma gestão de ativos físicos estruturado. Muito obrigado e até o próximo capítulo.